Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto aqui no ZG. E nesse encontro de hoje a gente explora o item 2 da questão de número 44. É mais um item olhando para a cabanagem, mais um item tratando das revoltas do período regencial. Vamos lá. Bom, esse é um item bem curtinho e eu diria que é um item que trata, é uma assertiva que trata de uma temática bastante recorrente quando a gente explora, quando a banca explora, em particular, as revoltas do período regencial. O item diz o seguinte: o movimento pregava o fim da regência com o estabelecimento de uma república, a exemplo das ex-colônias espanholas. Eu digo que essa é uma abordagem recorrente quando tratando das revoltas do período regencial, porque é muito comum que a banca fale ou atribua a esses movimentos um caráter republicano, atribua a esses movimentos um caráter abolicionista. E o candidato sempre fica com dúvidas. É claro que é importante que a gente analise cada um dos movimentos e para isso a gente tem lá o nosso curso regular, o ZGCore de História do Brasil, dentro do percurso, mas, via de regra, esses movimentos que caracterizaram o chamado período regencial, a exceção ali da Farroupilha, que tem esse viés separatista muito claro, esses movimentos geradores de instabilidade, eles costumavam ser movimentos que reagiam à regência, à centralização do poder no Rio de Janeiro, mas que simultaneamente juravam fidelidade ao futuro imperador do Brasil, aquele que seria Dom Pedro II. E no caso da cabanagem, o que acontece é exatamente isso. Esse é mais um movimento que alude lá ao ponto 4.2 do edital, que trata do ato adicional e das revoltas do período regencial. E no caso da cabanagem, o problema aqui é que os líderes da cabanagem, principalmente essas lideranças da primeira fase do movimento, que representavam a elite, né, o Félix Malcha, o Francisco Vinagre, essas primeiras lideranças estavam muito comprometidas com essa figura do futuro imperador. Eles declaram lealdade ao jovem Pedrinho, declaram lealdade ao futuro Dom Pedro II. Eles não contestam a monarquia em si. A cabanagem não contesta a monarquia em si. Eles contestam, mais especificamente, dentre outras contestações, o governo regencial. Aquele governo centralizado no Rio de Janeiro, aquele governo que constantemente impunha presidentes à província do Grão-Pará, né, sem a legitimidade de um imperador que não mais governava o Brasil. O governo da regência que se insistia em não ouvir, em não escutar as lideranças locais. Então, por mais que o ato adicional de 1834 tenha fortalecido a Assembleia Legislativa Provincial, né, tenha fortalecido o legislativo, não havia um diálogo profícuo entre o Rio de Janeiro e as províncias. E essa é a principal razão para a revolta na província do Grão-Pará, em particular. Então, é um movimento que se insurge contra os regentes, mas é um movimento fiel à figura do imperador. Então, ele não traz a perspectiva de implementação de uma república e, muito menos, não existe nessa referência ao modelo espanhol no contexto ali da cabanagem. Não havia no Grão-Pará um projeto para mimetizar as repúblicas hispânicas como a assertiva coloca no TPS de 2024. Para complementar a análise que a gente está fazendo desse item, eu tentei sistematizar na tela aqueles que seriam os principais objetivos desse movimento, os principais objetivos da revolta, da cabanagem, né, ali entre 1835 e 1840. A gente já trouxe alguns elementos dessa revolta quando comentando o item 1 dessa questão 44,
E hoje, olhando para os objetivos, é importante a gente entender que esse movimento é um movimento, grosso modo, marcado por duas fases. Cada uma das fases encerra objetivos particulares, objetivos específicos. É claro que o movimento ele tem objetivos em comum, mas a partir do momento em que existe uma radicalização na segunda fase da cabanagem, existe uma agenda diferente, objetivos diferentes que passam a ser cobrados, defendidos pelos setores mais marginalizados a partir do momento em que a revolta avança para o sertão, a revolta avança para o interior. Então existem os objetivos das elites, principalmente na primeira fase da revolta, e existem os objetivos das massas populares, né, no contexto de popularização, no contexto de massificação da cabanagem. Muito embora a historiografia seja consensual, no sentido de entender que não existe uma agenda definitiva, né? Não existe, de fato, um projeto, um programa para aqueles que participaram do movimento no Grão-Pará. Apesar disso, a gente pode elencar alguns pontos que são importantes. O primeiro deles, a defesa da autonomia provincial. A gente já falou sobre isso no começo desse vídeo. A defesa do fim da arbitrariedade no que concerne às decisões que emanavam do Rio de Janeiro, às decisões da regência. Os locais, a elite local principalmente, quer ter o direito de nomear o presidente da província, por exemplo. Esse é o principal objetivo do movimento, olhando da perspectiva das elites envolvidas, os proprietários de terra, os comerciantes de maneira geral. No Rio de Janeiro, o que se percebe é uma certa distância, uma certa ignorância em relação ao que acontece na realidade amazônica, e muitas vezes os presidentes escolhidos são presidentes alheios a essa realidade do norte do Brasil. Então, muito em função da presença de lideranças estrangeiras, entre aspas, né, porque de fora da região amazônica, a gente tem um movimento inicialmente protagonizado por essas elites que querem maior autonomia. O Bernardo Lobo do Souza era o presidente da província do Grão-Pará quando da eclosão da cabanagem, e ele vai ser o alvo principal dos revoltosos, vai ser destituído do poder no ano de 1835, depois de ocupar a presidência da província por cerca de 2 anos. Para além disso, percebam que o Brasil tinha se independentizado ainda muito recentemente de Portugal, e havia ainda um sentimento anti-lusitano muito forte em vários lugares no Brasil e também na província do Grão-Pará. Os portugueses ainda dominavam o comércio, ainda dominavam a burocracia, né, a administração desse Brasil que se institucionalizava após a independência definitiva de Portugal. Os portugueses dominavam a economia, dominavam os cargos administrativos, e a ideia era que esses revoltosos defendiam ali a expulsão desses estrangeiros, desses portugueses, a perda principalmente dos privilégios desses estrangeiros dentro de uma sociedade que se abrasileirava. Então havia uma demanda muito grande desse movimento, né? Os portugueses, chamados bicudos, eles tinham que perder o protagonismo de que gozavam no Grão-Pará. E a luta se estendia também aos maçons, né? Muitos portugueses estavam ali articulados em movimentos difusores da maçonaria. Então, é um movimento anti-lusitano, é um movimento também marcadamente anti-maçom. Olhando ainda para os representantes da elite do movimento, né, a cabanagem também afirmava o constitucionalismo monárquico, que defendia a chegada do Dom Pedro II ao poder, e esse é um ponto interessante, né, porque destoa um pouco daquilo que a gente imagina para movimentos de revolta, forças centrífugas. É um movimento que reafirma a fé católica, que reafirma a religião católica.
os representantes lá das elites, da cabanagem, apelavam para esse catolicismo tradicional e entendiam que estavam lutando também contra a falta de religiosidade daqueles usurpadores portugueses que estavam ali atuando em Belém, concentrando poder em Belém. Então, a defesa da fé católica entre os revoltosos funciona também como um elemento articulador, né, um elemento aglutinador durante toda a cabanagem, entre 1835 e 1840. Por fim, para fechar esse encontro de hoje, também a gente deve aludir às demandas específicas desses setores marginalizados, né? Setores que são os protagonistas da chamada segunda fase da revolta, período de interiorização da cabanagem, momento em que a principal liderança é o Eduardo Angelim. Ali a gente tem mobilização dos tapuios, dos índios que não tinham tribo, dos caboclos ribeirinhos, dos negros escravizados, dos negros libertos, dos negros dos quilombos. Todos eles se articulam para radicalizar o processo, né? Então eles demandam o fim da miséria extrema na região, querem mais igualdade, a interrupção do recrutamento forçado, recrutamento militar forçado, que era uma constante desde o início do Brasil Império, a conquista da liberdade pelos escravizados. Esse é um tema um tanto polêmico, porque, muito embora o Eduardo Angelim, por exemplo, libertasse todos os negros que lutassem ao lado dos cabanos, né, no movimento, ele não se manifestou abertamente em favor da abolição da escravidão e ele chegou a brigar contra aqueles que declaravam o fim da escravidão como elemento importante da agenda da cabanagem. Então, por mais que houvesse, né, essa sensibilidade em relação aos negros que participavam da Revolução, esses eram alforriados nesse contexto de aprofundamento do processo, não havia uma defesa expressa do fim da escravidão. Esses marginalizados também queriam maior autonomia, né, o abandono do trabalho compulsório, mesmo os indígenas, os brancos pobres eram vítimas do trabalho compulsório nessa sociedade, que era uma sociedade tremendamente desigual. E a gente pode também elencar objetivos mais pontuais, objetivos que estariam relacionados ao próprio contexto ali da revolta. Por exemplo, esses setores marginalizados, quando fazendo guerra dentro do Pará, no interior do Pará, eles objetivavam o domínio dos caminhos fluviais. Esse é o objetivo durante toda a revolta, ter ali o domínio dos principais caminhos fluviais, os principais fluxos dos rios, né, da região, que isso era uma condição sine qua non para o êxito desses movimentos guerrilheiros no sertão da Amazônia, né? Era fundamental para sustentar ali os redutos rebeldes nas florestas. E eu diria que nesse contexto de radicalização da revolta, a gente tem também uma evolução de um movimento anti-lusitano para um movimento mais fortemente antirracista, porque havia um preconceito muito grande não só ao negro, não só ao escravizado, mas também aos indígenas de maneira geral, que compunham a maioria da população do Grão-Pará. A gente falou sobre isso quando estudando o item anterior. Existe sim uma presença considerável de negros no Grão-Pará, mas a sociedade amazônica ela é marcada por uma presença muito mais representativa do indígena, e esse indígena também é alvo de profundo preconceito por parte de uma elite branca que dá as cartas ali no Grão-Pará. Então existe um posicionamento também contundente desses setores marginalizados contra preconceito, contra essas ações marcadamente racistas que traziam prejuízos aos povos não brancos da província. Ok? Era esse então o meu recado para vocês, pessoal. Fica aqui o convite para que vocês conheçam o trabalho do ZG, apontando o seu celular para o QR Code que está na tela. Vocês vão acessar a nossa página, conhecer a nossa proposta de preparação para o CACD. E fica aqui também o meu pedido para que vocês ajudem a divulgar
os vídeos do ZG, curtindo esse vídeo se você gosta do No Ponto para um Ponto, compartilhando esses vídeos, também ativando o sininho das notificações para que vocês recebam em primeira mão as informações do nosso canal no YouTube. Por agora, eu fico por aqui, mas a gente volta em breve para dar continuidade a esse projeto e a outros projetos aqui no canal do ZG. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.